Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, caso você ainda não tenha se inscrito, não deixe de se inscrever, se inscreva, curta e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Meu nome é Ricardo e estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida. Nós desenvolvemos essa missão teológica no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil nós temos alunos em vários estados. Hoje nós encerraremos com os livros poéticos que faltaram da aula anterior. Já vimos uma introdução geral sobre como o Antigo Testamento foi composto, desconstruímos mitos, falamos sobre o Pentateuco, sobre os livros históricos, sobre os livros poéticos e agora falaremos sobre os livros proféticos. Os livros proféticos vão compor desde a época da monarquia ainda de Israel até o retorno do exílio, em que Deus ele reafirma sua promessa, sua aliança e profetiza sobre o Cristo vindouro. Nesses livros nós vemos admoestações, exortações, promessas, tanto para Israel quanto para as nações vizinhas. Uma frase muito comum que nós encontraremos nos livros é "assim diz o Senhor", mostrando a autoridade, da onde procede a autoridade desses escritos. Esses profetas serão divididos em dois grupos, como já foi dito anteriormente, profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores eram basicamente um rolo apenas, composto de 12 livros, chamado o livro dos 12. Os profetas maiores tinham um livro próprio cada um, por isso que há essa distinção. Vamos iniciar então com os profetas maiores, iniciando com Isaías. Isaías, filho de Amós, profetiza no ano da morte do rei Uzias, aproximadamente no ano 700 a.C. E Isaías, ele vai ter uma tarefa muito difícil, porque Israel, tanto o reino do norte quanto do sul, eles usufruíram de um período de grande prosperidade e por isso eles se afastaram de Deus, se dando a idolatria, quebrando a lei de Deus. E Isaías então é comissionado a profetizar, a exortar o povo de Israel. Nós temos aquela visão dele no capítulo 6, que é uma visão estarrecedora, onde ele vê Deus sentado no seu trono e ele acha que vai morrer. Então seus lábios são purificados com brasa viva e Isaías então é comissionado a exortar o povo a voltar-se a Deus. O principal, Isaías é considerado o profeta messiânico, porque ele sempre vai falar sobre o Messias vindouro. Nós vemos no capítulo 9, quando ele diz que seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Nós vemos no capítulo 53 falando, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, Isaías ele vai montando uma figura sobre o Messias, mas é meio paradoxal, porque em certo ponto ele vai falar que esse Messias será rei, que o seu reino não terá fim, mas também ele vai dizer que esse Messias vai ser morto, vai padecer.
E naquele momento as pessoas não entendiam muito bem a ligação, como que ele pode ser um servo, sofredor e rei, dominador sobre todas as coisas, mas nós vemos em Cristo que há essa questão, essa união paradoxal na figura do Senhor Jesus. Jeremias, que segue o livro de Isaías, vai falar sobre o profeta Jeremias, filho de Uquias, que foi um profeta e levita, e que ele vai anunciar um juízo contra a tribo de Judá. Nesse momento, o reino do norte já havia sido levado cativeiro pela Síria, e Jeremias e o reino do sul ainda está numa falsa confiança de que isso não acontecerá com eles, porque eles têm o templo em Jerusalém se situava em Judá, no reino do sul. Jeremias então é levantado por Deus para alertar ao povo de que eles deveriam se arrepender, retornarem à aliança de Deus, porque aquilo que aconteceu com o reino do norte ocorreria com eles da mesma forma se eles permanecessem em desobediência. E Jeremias, ele sofre muito com a sua mensagem, porque o povo se volta contra ele, os reis se voltam contra ele. E o próprio Deus, quando comissiona Jeremias, nos primeiros capítulos do seu livro nós vemos isso, o próprio Deus fala que ele falará, mas o povo não ouvirá. Então, basicamente, a maldade e o pecado havia anestesiado de tal forma o coração e os ouvidos daquele povo que não valia mais, eles não estavam mais sensíveis à palavra de Deus. Jeremias apenas estava dizendo, e o que ele dizia entrava por um ouvido e saía pelo outro. O povo não se retratou, e nós temos a questão em que o Nabucodonosor toma a cidade de Judá, condena eles. Jeremias, por fim, infelizmente, ele profetiza que o povo não deveria, que restou, do exílio, não deveria fugir de Judá, procurando refúgio em outras nações, porque Deus iria guardar eles, mas o povo foge para o Egito e sequestram praticamente Jeremias com eles, e Jeremias morre longe da sua terra, mas as suas profecias são cumpridas. Lamentações, que é o livro seguinte, é também do profeta Jeremias, que relata a tristeza que o profeta teve quando viu a cidade de Jerusalém sendo destruída com a tomada de Nabucodonosor da tribo de Judá. Então ele expressa todo o seu sentimento, mas ele lembra que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidas, e ela se renova a cada manhã, e ele ainda sustenta esperança no seu coração de que a glória de Deus retornará a Israel, retornará ao templo, e ele crê que Deus não abandonou o seu povo. Após o livro de Lamentações, temos o livro de Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Ezequiel era um sacerdote de fato, e Ezequiel ele vai profetizar durante o exílio da Babilônia. Ele vai profetizar mostrando aos exilados o pecado que causou essa desgraça para Judá, Jerusalém. E ele vai dizer sobre a destruição do templo de Jerusalém. Mas também ele vai dar uma ênfase na restauração de Deus sobre o seu povo. Então veja que Deus, ele mesmo trazendo essas maldições, a voz profética sempre esteve alertando antes, durante e depois o povo de Israel.
Outro exemplo durante o exílio da voz profética de Deus é Daniel, o livro que sucede Ezequiel. Daniel, ele provavelmente é o autor desse livro e ele pertencia possivelmente a uma classe alta, por isso que ele é levado ainda jovem pela corte de Nabucodonosor para ele aprender a cultura, ser ensinado pelos babilônios. E lá na Babilônia, lá pelo ano de 600 a.C., Daniel ele se destaca por sua sabedoria, pelo seu temor a Deus e pelo fato de que Deus lhe concede o dom de interpretar os sonhos de Nabucodonosor, e ele então passa a ser bem conceituado diante do rei. Daniel ele passa durante o resto de sua vida na Babilônia, ele vê a Babilônia sendo invadida pela Pérsia, ele serve a outros reis também, mas sempre ele manteve a sua fidelidade com o Senhor. Ele que quando vê no livro de Jeremias que Deus promete que após 70 anos de cativeiro o povo voltaria a Israel, ele entende isso e vê que Ciro é o ungido de Deus, o rei Ciro, ungido de Deus, que seria um instrumento nas mãos do Senhor para o retorno dos judeus à sua terra. E temos diversos relatos nesse livro de Daniel de feitos milagrosos do Senhor, como a fornalha em que Sadraque, Mesaque e Abednego vão para a fornalha e não morrem, são livrados de forma sobrenatural. Temos também o caso de Daniel ser lançado na cova dos leões por orar a Deus e sendo liberto também intacto, mostrando que o Senhor ainda cuidava dos seus, mesmo no exílio, que mantinha sua aliança com os seus, mesmo longe do templo, mesmo longe das terras sagradas, da terra prometida. Daniel, por si mesmo, ele não é um profeta no sentido que os demais são, em trazer uma mensagem específica de Deus. Mas Daniel, ele entra como profeta porque ele interpreta sonhos e esses sonhos são proféticos, e ele se estabelece como um servo do Senhor em terras estranhas, em terras pagãs. Daniel, então, portanto, encerra a primeira divisão de profetas, que são os profetas maiores. Então agora sim adentraremos nos profetas menores, que se inicia com Oséias. O livro foi escrito pelo próprio profeta por volta de 750 anos antes de Cristo, e Oséias é levantado por Deus para denunciar a prostituição religiosa de Israel. Deus, ele sempre vai usar esse tipo de linguajar para se referir à idolatria. Ele vai falar que a idolatria é como o adultério, a prostituição. E Oséias, ele vai encenar isso em sua vida ao casar sobre o comando de Deus, sobre a ordem de Deus, ao casar com uma prostituta chamada Gomer. E Gomer, ela não deixará a sua vida promíscua, e Oséias sofrerá, chegando ao ponto que ele tem que comprá-la de um mercado de escravos, porque ela se meteu em tanta enrascada que acabou sendo vendida como escrava. E isso foi para que o povo de Israel visse na própria realidade como Deus se sentia. E Oséias estava alertando o povo de Israel que era para eles se voltarem ao Senhor, buscando a sua lei. E nós vemos que isso não ocorreu, e em
menos de 30 anos posteriores, os assírios levam cativo o povo do norte. Joel, que é o autor do livro que leva o seu nome, ele compõe o livro seguinte, mas o livro provavelmente foi escrito em 820, ele foi escrito antes do livro de Oséias. Joel, ele vai falar sobre a ira de Deus. O seu livro vai dizer sobre o dia do Senhor, e esse termo é dito de uma forma negativa, como Deus trazendo juízo sobre as nações. Deus trazendo pragas e catástrofes naturais para afligir o povo que se afastou da sua aliança, que se afastou dos caminhos do Senhor. Mas Joel vai falar também vai trazer uma profecia muito importante sobre a descida do Espírito Santo, que foi cumprida em Pentecostes, também dizendo sobre a esperança que, mesmo ele dizendo sobre a invasão dos babilônios, haveria esperança da restauração sendo cumprida em Cristo e na plenitude do Espírito Santo, em Atos 2. Após isso, temos o livro de Amós, que Amós era um pastor de ovelhas, e Amós ele vai escrever mais ou menos simultaneamente com Oséias. Ele vai também confrontar Israel, assim como Oséias. Confrontar Israel porque Israel vivia um tempo de prosperidade, de paz, e isso os levou para longe de Deus. E Amós ele vai dizer que Israel é uma nação escolhida, mas que ela será punida por sua idolatria, que o juízo de Deus virá sobre eles. E Deus não estava suportando mais o culto blasfemo que eles faziam para Deus, um culto hipócrita que causava enjoos em Deus, os seus sacrifícios. Temos Obadias, que vai escrever lá em 580, bem depois, já com a invasão de Jerusalém pelos babilônios. Obadias ele vai ter um papel importante dentro do seu contexto. Por quê? Porque a Babilônia ela foi apoiada por Edom. Lembrem que Edom é também, digamos assim, irmã de Israel, porque veio de Esaú, filho de Isaac. E Edom, que era para ser apoiadora de Judá, ela apoiou a Babilônia para destruir e saquear Judá. Então Deus levanta Obadias para profetizar contra Edom, dizendo que Edom, achando-se intocável, negligenciando a ordenança de Deus e que era parente de Judá, ele viria o juízo de Deus, ele seria punido com o próprio parceiro dele, com o próprio aliado dele, que era a Babilônia. Então, Obadias ele vai se levantar, ser uma voz profética contra Edom. Posteriormente, vemos o livro de Jonas. Jonas ele vai escrever lá atrás, em 770. E Jonas, ele é comissionado por Deus a pregar arrependimento à Assíria. Lembremos que em 722, menos de 50 anos depois, a Assíria iria saquear e exilar o povo do norte. E Jonas sabia disso. Jonas sabia que a Assíria era um povo sanguinolento, era um povo mau. Portanto, Jonas não queria que os assírios se convertessem.
E nós entendemos até o posicionamento de Jonas, porque nós vemos hoje, por exemplo, o Estado Islâmico que assassina cristãos, e isso nos dá revolta, nos dá repulsa. Nós queremos justiça, queremos que a mão de Deus, o juízo de Deus venha sobre essas pessoas. E se não fosse pela graça de Deus, não desejaríamos a conversão dessas pessoas, mas desejaríamos a morte deles, a punição, a ira de Deus sobre eles. E assim era Jonas. Jonas era humano como nós. E Jonas, ele foi chamado e ele vai fugir. Em vez dele pregar em Nínive, que era a capital da Síria, o arrependimento, ele vai para Tarsis, ele vai para outro lado. E Deus, ele usa a natureza, a tempestade, para impedi-lo dessa fuga e forçá-lo a pregar. Jonas, ainda arrependido, ainda assim ele prega um dos piores sermões, que é: em 40 dias Nínive será assolada. Mas ainda assim Deus usou esse sermão dele, meia boca, para trazer conversão. A capital inteira se arrepende. Mas nós vemos posteriormente que a Síria, ela retorna aos seus maus caminhos. Em 722 ela vai assolar o reino do norte e Deus enviará o seu juízo sobre ela. O livro que se segue, Miqueias, ele vai levantar-se para clamar por justiça social no reino de Judá, porque o reino de Judá estava oprimindo os pobres, as viúvas, ele estava com prostituição religiosa, idolatria, e Miqueias denuncia isso, falando que a ira de Deus, o juízo de Deus viria e eles seriam assolados por uma nação estrangeira. Isso há mais de 100 anos, 140 anos antes da tomada da Babilônia pelo Reino do Sul. Posteriormente temos Naum. Naum, ele profetiza em 640, depois, portanto, depois de Jonas. E Naum, ele vai mostrar que a Síria, de fato, por ela não ter permanecido nos caminhos de arrependimento que Jonas havia levado, a Nínive e a Síria seriam alvo do juízo de Deus e da destruição do Senhor pelas mãos dos medos e persas, que pegaram a Síria e pegaram também a Babilônia, que a própria Babilônia também vai assolar a Síria e depois também será subjugada pela Pérsia. Posteriormente, nós temos o livro de Abacuque, que profetizou em 625 aproximadamente, 20 anos após Naum. Abacuque, ele vive num período muito crítico, porque em pouco tempo Judá seria assolada, e nesse período a Síria caiu sob o poder da Babilônia e a Babilônia posteriormente caiu sob o poder da Pérsia. Então Judá vai ficar cercado de nações inimigas, e Abacuque é vocacionado por Deus para profetizar que as nações pagãs e ímpias serão um meio de juízo de Deus contra o povo de Deus. E Abacuque, ele fica extasiado porque ele não entende isso. Ele não entende, para ele parece que isso é injustiça da parte de Deus. E ele começa a clamar a Deus, e ele fala: por que Deus não ouve o seu clamor? Por que Deus, sendo puro de olhos, sendo santo, ele está usando esses meios, esses ímpios, para punir o seu povo? E Deus vai deixar muito claro para Abacuque que Deus é Senhor sobre todo o universo. Deus, ele levanta quem ele quer. Deus vai usar sim os ímpios para punir o seu povo, mas os ímpios também serão punidos. E Deus, ele vai mostrar que o justo perecendo pela mão do ímpio não vai
anular a punição do ímpio, que será uma mão de punição. Posteriormente, nós temos o livro de Sofonias. Sofonias profetiza lá pelo ano de 630 a.C. Basicamente, Sofonias e Abacuque vão profetizar juntos sobre a deplorável situação de Judá. Sofonias vai profetizar um pouco antes de Abacuque. E ele vai dizer sobre assim como o reino do norte foi dizimado pela Síria, Judá também teria o mesmo fim trágico, o mesmo destino, por causa da sua idolatria, a sua ignorância, a sua rebeldia. E ele vai falar sobre o dia do Senhor também, um dia de trevas, um dia de ira, o juízo de Deus. Mas ele conclui o seu livro falando sobre a restauração futura de Israel e o remanescente que voltará a Sião, Sião sendo um termo referente à terra dada por Deus. Temos em seguida o livro de Ageu, que vai profetizar em 520, já no período de retorno do exílio do povo de Israel. Ageu, ele vai trazer uma mensagem de ânimo, de esperança para o povo, dizendo que eles não podem ficar e agir com desinteresse como eles estão agindo. Eles não podem ficar desencorajados, eles não podem ficar insatisfeitos, eles têm que se reerguerem, ter os ânimos cobrados. E Ageu vai dizer aquela profecia, em Ageu 2:9, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, que eles devem se reerguer, que eles devem estar firmes e crentes na promessa da renovação e restauração de Deus. Penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias, vai falar sobre a necessidade da reconstrução do templo. Zacarias e Ageu profetizam no mesmo período, 520, e ele vai dizer também a necessidade desse templo ser reconstruído. O templo foi saqueado por Nabucodonosor, foi destruído, os utensílios foram saqueados, depois eles voltam com o remanescente exilado. E Zacarias ele vai falar que é importante o retorno do povo de Israel e que Israel esteja firme, que esteja contente, que lembre das promessas de Deus. 5 pontos básicos estão no livro de Zacarias. Primeiro, nós vemos referências muito claras sobre o Messias. Sendo o penúltimo livro do Antigo Testamento, ele vai bater em firme sobre a vinda do Messias. Várias profecias específicas sobre Cristo. Ele só vai perder, podemos dizer assim, para o próprio Isaías, como sendo um profeta messiânico. Zacarias também vai falar sobre o fim dos tempos, profecias específicas sobre o fim dos tempos. Zacarias ele vai falar, em terceiro ponto, sobre a questão do ofício sacerdotal e profético. Nele vai estar unido esses ofícios, e ele vai servir também como um tipo de Cristo, porque Cristo ele vai exercer o ofício de profeta, sacerdote e rei, e Zacarias ele vai exercer 2 ofícios, o de profeta e de sacerdote, mostrando, além de uma questão profética, ele vai ter um tom sacerdotal de cuidado pelo povo. Zacarias também vai falar sobre vai se assemelhar bastante à linguagem profética, escatológica de Daniel e Apocalipse, falando sobre o fim dos tempos. E por fim, ele no capítulo 14, ele vai falar sobre o Messias, o grande rei guerreiro reinando sobre Jerusalém, que deve recobrar o ânimo do povo que está exilado.
Por fim, o livro que encerra o Antigo Testamento, Malaquias, escrito pelo próprio profeta Malaquias, possivelmente, composto no ano 430, portanto, o livro mais recente e o último livro a ser composto antes desse silêncio de 400 anos de Deus, que é conhecido como o período interbíblico, intertestamentário, em que Deus fica em silêncio, a voz profética de Deus se cala. A gente já falou isso sobre na aula de bibliologia. Malaquias, então, se levanta ao lado de Neemias na reconstrução das coisas, na retomada da sociedade judaica, e ele exorta o povo como um todo a ter noção de santidade. Ele traz ao povo a ideia de santidade, mostrando que aqueles que se casaram com mulheres infiéis, que eles deveriam se separar. Ele vai falar além das mulheres ímpias, ele vai falar sobre muitos divórcios que há, ele vai tratar sobre a questão moral, enquanto Neemias ele vai falar sobre a questão estrutural. Malaquias ele vai falar sobre a questão moral de Israel, que Israel precisa retornar à ética de Deus, porque em breve o Messias viria e era necessário que ele visse o povo de Deus restaurado, seguindo os preceitos de Deus. Ele vai apelar ao retorno à obediência à lei divina, mosaica, e vai dizer sobre o Elias que prepararia o caminho para o Messias, que seria João Batista, o qual veio e é citado em Mateus. Meus irmãos, eu sei que foi cansativo essas duas aulas, para mim também foi, mas é importante que nós entendamos essa base para quando nós formos ler, tenhamos algum comentário bíblico, algum material, alguma ferramenta que nos auxilie no entendimento desse livro tão maravilhoso que é o Antigo Testamento. Nosso propósito foi apenas dar um gostinho para vocês da riqueza que nós temos em nossas mãos da Bíblia Sagrada e deixar um gostinho de quero mais, para que você, por conta própria, nos seus estudos particulares, invista em estudar mais sobre esse livro divino, esse livro maravilhoso que é o Antigo Testamento. Então, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vocês e até a próxima. Tchau. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente até a próxima aula. Fica com Deus.